Então, quero convidar você para que abra a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 1. Inicialmente eu vou fazer a leitura, mas também vou falar um pouco sobre o contexto em que o povo estava vivendo e o contexto que esse evangelho foi escrito. Vejamos como que Mateus introduz o Senhor no início do Novo Testamento. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e aos seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Nasson. Nasson a Salmão. Salmão gerou a Raabe, a Boaz, de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi, Salomão, de que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias e a Asa. A Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acaz, Acaz a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Então, meus irmãos, percebam como o nosso Senhor Jesus Cristo, ele é introduzido no Evangelho de Mateus, que é inicialmente direcionado para os judeus. Quando a gente observa o mundo judaico, até nesse momento onde as atenções estão todas voltadas para Israel e voltadas para o que aconteceu e está acontecendo nesse momento, mas também no decorrer da história aconteceu muitas vezes. A perseguição desse povo, a identidade desse povo, a religiosidade desse povo, características muito peculiares de cada um deles. E é para esse povo, obviamente num período muito diferente, que Mateus está introduzindo a Jesus. Por volta do ano 60, 70, mais ou menos, que Mateus foi escrito. E ele não assina o livro. Não existe uma assinatura aqui de Mateus. Mas desde os antigos pais da igreja, o que são os pais da igreja? Foram aqueles discípulos que vieram depois dos discípulos. No século I, II, III, IV, a gente chama isso de era patrística, onde vieram os pais da igreja. Onde a gente tem ali Irineu de Leão, Ambrósio, Agostinho, Tertuliano, tantos outros
que foram responsáveis pela organização canônica do Novo Testamento. Porque inicialmente a gente não tinha. O livro que os discípulos utilizavam era o Antigo Testamento, os rolos do Antigo Testamento, que eram a lei e os profetas. Mas nesse período, esses livros foram organizados em cânones. Então, segundo esses pais da igreja, esse evangelho ele é atribuído a Mateus, ou Levi, também chamado de Levi, que era o seu sobrenome. Mateus era um cobrador de impostos que se passou por uma conversão, e dentro do mundo greco-romano, debaixo do Império Romano, ele era uma pessoa realmente bem mal vista, porque ele cobrava imposto do povo judeu que estava sob o domínio dos romanos. Imagine se hoje a Argentina domina o Brasil e convida um de nós aqui, você vai ficar aqui cobrando imposto do povo e mandando lá para a Argentina. Você ia ser a pessoa mais odiada do mundo, né? Então Mateus era esse, que cobrava imposto do povo. E um dos propósitos, o propósito do Evangelho de Mateus é a promoção do reino de Deus, ou, como ele vai narrar muitas vezes, o reino dos céus, para que esses escritos fossem comunicados primeiramente aos judeus. Eles foram comunicados aos judeus. E para que eles entendessem também que os gentios iriam fazer parte também desse reino. Mas a gente pode perceber algo, meus irmãos. A religião judaica inicial, dada a Deus, a aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Davi, tem uma orientação e obediência do seu povo, uma orientação de Deus e obediência do seu povo. Só que no decorrer da história, isso foi sendo deturpado. E aí a gente precisa considerar algumas questões históricas de como esse povo estava vivendo nesse momento. Como que era esse momento aonde inicia a entrada de Cristo aqui no mundo? E o Evangelho, que é as boas novas, no sentido original, aquela boa notícia, como que essa boa notícia ela é introduzida ao mundo? Então, entre Malaquias, que foi o último profeta do Antigo Testamento, até o início da entrada de Cristo na história, nós temos aí 400 anos. 400 anos aonde não houve profetas. E logo depois a gente tem João Batista. 430 anos, mais ou menos. Então existiu a segunda geração dos hebreus, dos israelitas. Eles permaneceram 70 anos no cativeiro babilônico. E já era a segunda geração de cativos da Babilônia que haviam saído desse cativeiro. Estavam nesse período aí, 430 anos atrás, o mundo se configurava pelo domínio do Império Medo-Persa. Se nós fizermos um paralelo com a história, nós vamos perceber que a Bíblia ela é muito precisa nessa questão histórica. O Império Medo-Persa, ele governava, ele dominava. Nós sabemos que o mundo é muito grande, mas aquele mundo conhecido na época era
dominado pelos persas. Eles tiveram um império muito grande. Quando a gente vê a história dos 300, né, o filme, a gente percebe, obviamente, que tem muita fábula ali, muita figura que não existe, né? Mas a gente percebe ali domínio. Quando a gente vê o Esther, por exemplo, né, a história de Esther, a gente vê esse domínio persa. E depois, nesse período anterior de 400 anos, primeiro ele teve o Império Persa, depois o Império Macedônio, grego-macedônio. Esse Império grego-macedônio foi iniciado e conquistado por Filipe da Macedônia. Filipe da Macedônia governou durante muitos anos. Mas logo depois dele veio seu filho, que aos 20 anos de idade assumiu o reinado, que foi o Alexandre. Alguns o conhecem como Alexandre o Grande. Alexandre, só com 20 anos, ele assumiu o governo. E Alexandre, ele teve uma expansão de territórios muito grandiosa. Era um homem com um ímpeto muito grande. Foi educado por Aristóteles. A gente percebe que essa educação de Aristóteles foi muito forte e influente na vida dele, a ponto de levá-lo a grandes feitos corajosos. Então o mundo primeiro persa, depois grego-macedônico. Quer dizer, toda a Macedônia foi conquistada. Sendo que Alexandre cometeu um pequeno erro grande, um grande pequeno erro, né? Um erro grave, que foi não deixar um discípulo, alguém para dar continuidade àquilo que ele tenha feito. É pequeno que parece um detalhe, mas que tem um desenrolar muito grande. Estão acompanhando até aqui? E aí, quando Alexandre morre, o seu reinado é dividido entre 4 dos seus generais gregos. E os mais conhecidos dele são os Ptolomeus, Ptolomeu e os Seleucidas. 2 grupos foram divididos. E como o nosso foco é Israel, a gente precisa considerar que Ptolomeu foi uma das terras divididas. As terras foram divididas e os Ptolomeus ficaram com o Egito e a Palestina. Quer dizer, aonde se encontra o mundo bíblico do Novo Testamento. E eles ficaram transitando entre Ptolomeus e Seleucidas. Sendo que em um determinado momento, um homem chamado Antíoco Epifânio, ele se dirige a Jerusalém e ele profana o templo de Deus, oferecendo um porco lá dentro. E isso gera uma revolta muito grande. O objetivo era que o mundo grego se expandisse por todos os territórios. Mas isso gera uma revolta muito grande, que a gente conhece, vai ficar conhecida como a revolta dos Macabeus. A gente vê isso na Bíblia Católica. Existem livros históricos que eles consideram como canônicos. E tem um dos livros da Bíblia Católica que é Macabeus. Ali vai contar a história desse período intertestamentário, onde houve essa revolta dos Macabeus. E em um período eles assumiram. Então esse mundo judaico, ele é assumido e influenciado por essas famílias. E essas famílias,
elas permanecem ali e durante esse período muitas seitas e religiões vão surgindo. Muitas seitas e religiões vão surgindo. Percebam, meus irmãos, que fariseus, saduceus, zelotes, essênios, eles vão todos surgindo nesse período. Já é uma deturpação da religião judaica. Já é uma deturpação daquilo que Deus havia dado aos seus filhos. Então percebe que quando Cristo vem, já existe uma deturpação. E no ano 63, antes de Cristo, Roma se torna a grande potência e assume os territórios por meio de um imperador chamado Pompeu. Então, quando o Novo Testamento ele surge, ele inicia esse território e esse mundo é governado pelos romanos. É o mundo greco-romano. E um rei, um governador, permanece ali naquela região que é conhecido como Herodes o Grande. Nós temos outro Herodes, mas desse período era Herodes o Grande, que era um homem muito vaidoso, tinha muito medo de perder o seu reinado. Inclusive, ele se casou com 10 mulheres, matou pessoas da sua própria família, inclusive os filhos, que foram estudar em Roma e depois voltaram. Ele, com medo dos filhos terem mais sabedoria do que ele mata os próprios filhos. No período onde Jesus nasce, lembra o que acontece? Que eles dizem que tem um rei que nasceu, o que ele faz? Ele, com medo de perder o reinado, ele mata todas as crianças com menos de 2 anos, com medo de perder o seu reinado. Era um homem extremamente inseguro e maldoso. E quando a gente olha para a palavra do Senhor e observa a genealogia que Mateus inicia no seu evangelho, a gente percebe que existe uma intenção de Mateus em introduzir Cristo no mundo, dando uma forte característica de identidade judaica para Cristo. O texto que a gente leu, a gente vai ver sobre essa identidade, sobre essa geração, sobre a geração carnal de Cristo. E logo depois a gente vai ver como que ele foi concebido por obra do Espírito Santo. Não vamos falar sobre isso hoje. Mas nós cremos que Cristo é 100% Deus e 100% homem. E essa genealogia é muito importante para um judeu. O judeu, ele leva muito em conta a sua identidade, a sua história. E a gente percebe que logo no início, quando ele fala sobre o livro da genealogia de Cristo, ele vai falar sobre filho de Davi e filho de Abraão. Aquele que foi dado a promessa de ter uma grande nação e aquele que foi dado uma promessa de que não faltaria descendente ao trono de Davi. Então, Mateus está querendo dar essa segurança ao povo. Olha, ele é de uma linhagem que vem por meio de promessas dadas naquilo que vocês conhecem muito bem, que é a lei do Senhor. Então, a genealogia não se trata de algo desnecessário. Quantos de nós começamos a ler a Bíblia e a gente descarta a genealogia? Para que eu vou ficar lendo genealogia?
Para que eu vou ficar aqui lendo o filho de fulano, vou dizer no início, quando eu comecei a ler a Bíblia, e no início da minha conversão, eu não entendi absolutamente nada. Para que servia isso? Mas a genealogia é muito importante, tanto pelas pessoas que aparecem, tanto pela importância da identidade de quem eles querem destacar aqui. Se hoje nós pudéssemos fazer uma árvore genealógica, né? Se nós criássemos uma identidade muito forte, imagina se o brasileiro fosse muito patriota, a gente ia levar em consideração a nossa história. Qual é o seu sobrenome? A gente aplicando isso na nossa vida. Qual é o seu sobrenome? Vamos fazer um brasão da nossa família? Eu fiz um brasão da minha família lá. Coloquei o Correia, descobri de onde veio, União Ibérica, portugueses e espanhóis. Peguei o Maciel, Correia tem a ver com uma planta, o Maciel tem a ver com a maçã. Coloquei a cruz de Cristo e criamos um brasão para a gente, valorizando a nossa história. Então, assim, não é algo desnecessário, mas nesse caso aqui também não é algo para produzir vanglória. Muitos deles aqui faziam isso por uma motivação de uma glória pessoal, desnecessária. Mas não era para produzir essa vanglória, mas sim para trazer uma prova de que Jesus era o grande Messias que deveria vir. Promessa dada a Abraão, promessa dada a Davi, o qual o Senhor assumiria uma condição miserável, como nós somos, até pelo fato de, quando a gente olha para essa genealogia, a gente vai ver quão miseráveis foram esses homens aqui. Então Deus assume essa identidade e miserável que nós vivemos, e necessitada. A gente percebe que essa genealogia ela é dividida em 3 grupos. O primeiro grupo vai de Abraão até Davi. Capítulo 1, do verso 2 até o verso 6a. Vai de Abraão até Davi. A segunda parte vai de Salomão até os cativeiros da Babilônia, que é do 6b ao verso 11. E a terceira parte dessa genealogia fala do cativeiro babilônico até Jesus, que aí vai do 12 até o 16. Esse primeiro vai falar da era dos patriarcas, dos pais da igreja. O segundo, da era dos reis. E o terceiro, meus irmãos, vai falar sobre a decadência do povo de Israel. A terceira parte fala sobre essa decadência. Como que o povo chegou aonde estava, do jeito que estava? E o que a gente pode aprender nessa genealogia, por meio dessa genealogia? Primeira coisa, meus irmãos, é que na genealogia a gente vai ver a fidelidade de Deus. Na genealogia a gente vai perceber que Deus, ele tem as suas promessas e ele cumpre as suas promessas. Deus é fiel porque ele deu a Abraão uma geração. Ele prometeu. Lá em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 3, a gente vai ver a geração de Abraão. Em Isaías 11:1, a família de Davi, da onde viria o Salvador. Então Jesus ele vai estar sendo vinculado a Davi e Abraão. A gente percebe também que nessa genealogia aparecem pessoas que não têm um caráter e uma moral adequada para que talvez estivesse na geração de Cristo. Percebam que aqui a gente vê, aparece Tamar.
Tamar foi uma mulher que coabitou com seu próprio sogro, Judá. Enganou, mentiu. Aparece Raabe, que era uma prostituta. Aparece Ruth, que era moabita. Não fazia parte do povo. E era uma mulher extremamente carente e necessitada. Aparece aqui Batseba, que adulterou com Davi e foi marcada por esse adultério, e logo depois veio uma geração por meio dela. Então, eu destaquei aqui algumas mulheres, e a gente pode entender também aqui que nessa introdução, Mateus está destacando aqui pessoas ímpias, não são somente homens que entravam na genealogia, né? Somente homens, mas ele inclui as mulheres aqui também na contagem. Então o que Mateus está querendo dizer aqui? Não são somente aquelas pessoas perfeitas, até pela ilusão que havia no coração daquele povo de entender que haveria uma possibilidade sem Cristo, sem o Messias, de haver uma santidade ou um cumprimento da lei. Mas em Cristo nós somos perdoados. Charles Spurgeon diz que Jesus é herdeiro de uma linhagem que flui do sangue da prostituta Raabe e da camponesa Ruth. E ele é parente dos caídos e dos humildes, de toda essa geração. Se a gente for destacar alguém que talvez tivesse uma grande moral aí no Antigo Testamento, talvez o melhorzinho aí, José, Daniel, mas ele destacou aqui todos os outros. No meio desse, nós também tivemos homens que fraquejaram na mentira, como Abraão. Abraão mentiu. Isaac, Jacó, todos eles tiveram fraquezas. Abraão mentindo com medo, expondo a sua esposa. Jacó, o próprio nome, que é o usurpador, já é alguém que é caracterizado por uma pessoa enganadora, que a gente sabe que depois se torna Israel. Pessoas também violentas tiveram nessa genealogia, como Davi, Roboão, Acais, que sacrificou seu próprio filho. Então, essa genealogia, ela aponta para a infinita misericórdia de Deus. Salomão aparece nessa genealogia. Salomão que depois caiu por meio da idolatria, se tornou um idólatra. Então, essa genealogia, ela vai falar sobre pessoas gentias e vai falar sobre pessoas necessitadas. E que Cristo viria para abrir a porta para essas pessoas. E meus irmãos, aplicando aqui mais uma vez, quem é que se identifica com essa genealogia? Quem é que pode se identificar com esses homens? Se a gente se acha muito maravilhoso, nós estamos bem enganados. Porque nós nos identificamos com cada um deles. Com cada pensamento de prostituição, com cada ato de violência, com cada mentira que sai da boca. E nós necessitamos de Cristo.
Nós necessitamos do Salvador, para que possa purificar o nosso coração e para que ele possa ser o nosso advogado. Ontem, estava aconselhando uma senhora e ela falava para mim, eu não aguento mais, porque eu achava que quando eu me batizasse, eu ia parar de pecar. Eu entendi que quando eu me convertesse, eu ia parar de errar, mas toda vez eu tento fazer uma coisa certa, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já irei. Quando eu vejo, eu já respondi de uma forma que eu não gostaria. E aí eu falei para ela meditar lá em Romanos capítulo 7, que fala sobre essa mesma batalha do apóstolo Paulo. Então a gente percebe a nossa condição e a nossa necessidade. E Cristo é introduzido demonstrando essa necessidade. Então, meus irmãos, por mais que os nossos pecados sejam grandiosos, por mais que os nossos pecados sejam abomináveis, a ponto da gente ter que pagar eles na cadeia, com prisão perpétua, se nós nos arrependermos, o Senhor Jesus nos perdoa. Quando eu falo isso é porque muitas pessoas aí cometeram abusos, cometeram assassinatos, estão presos. E lá elas se convertem. E elas vão pagar, elas vão passar a vida inteira na cadeia. Se não tiver uma intervenção aí, né, de um amigo. Mas elas podem se converter. Por mais abominável que a gente olhe e fale assim, não, esse daí não tem jeito. Esse daí tem uma falha tão grande na sua vida que não tem condições de restaurar. Já viu pessoas assim, que você olhou para ela e você disse, esse daí realmente não tem condições. Ou a gente tem aquele jargão, né, que a gente fala, só Jesus, né? Só Jesus sempre. Mas pensa naquelas pessoas que você fala assim, meu, esse daí não tem jeito. Esse daí, até o ladrão da cruz ali, era melhor. Então Deus, Ele nos alcança com a sua misericórdia. Uma outra coisa também que a gente percebe aqui, meus irmãos, é que a salvação, ela não vai vir por meio de uma geração. A gente tem, por exemplo, Ezequias, que foi um ótimo rei. E a sua geração veio um péssimo, que é Manassés. Do outro lado, a gente também tem Acais, que foi um péssimo rei, um homem maldoso. E a gente tem Ezequias como seu filho. Então, a graça de Deus, ela não está ligada a uma geração, mas ela está ligada ao favor de Deus. E é assim que Mateus, ele inicia seu evangelho, destacando Cristo na sua linhagem da carne, como alguém que se identifica diretamente com o nosso pecado e a nossa fraqueza. Isso não quer dizer que Cristo pecou, mas que ele se humilhou. É uma grande diferença. Então agora eu vou viver no pecado, né? Porque Cristo ele veio para os pecadores, então eu vou ser mais pecador. Não, Paulo não está dizendo isso, ele diz exatamente o contrário, quando Paulo diz assim, não vamos usar da graça para dar ocasião à carne. E quando Cristo ele fala com alguém, e ele usa a sua misericórdia com aquela pessoa, ele diz, vá e não peques mais. Então eu quero encerrar esse momento aplicando as nossas vidas, considerando a graça, a misericórdia e o favor de Deus por nós pecadores e a sua misericórdia
por nós necessitados. E que o Senhor nos ajude a entender esse grande amor e favor dele pelas nossas vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, porque um dia